Aliás, tu escreveste uma coisa que eu amei, Sérgio, sobre o Faraco, aquele teu texto ali, tá uma preciosidade, hein? Eu Ah, achei lindo, é, lindo o que tu fez. estamos aqui conversando, batendo um papo, mas já estamos entrando no ar para essa noite que certamente será encantadora, agradável, porque nós reunimos duas personalidades. Certamente o nosso escritor Sérgio Faraco, grande contista, personalidade da vida cultural de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil, um dos mais exímios ficcionistas brasileiros, né? Um sujeito dotado de uma obsessão, Alé, que o conhece bem há muitos anos, sabe, dotado dessa obsessão, né, por escrever e reescrever todos os seus contos. Né? Aqui vocês estão vendo a edição dos contos completos, depois a Léa vai explicar aí esses contos inéditos. E, de outro lado, trazendo a professora, crítica literária, agitadora literária, Léa Mazina, uma colega, foi minha colega, eu vou dizer assim um adjetivo que pode parecer um lugar comum, né? Ela é absolutamente brilhante, uma das grandes professoras de literatura do Rio Grande do Sul, sedutora, persuasiva, convincente nas suas análises. É um prazer. A Leia, no ano passado, ela esteve no projeto Os Livros de Nossa Vida e foi espetacular, declamou, cantou, revelou até mesmo leituras pornográficas feitas no colégio Flores da Cunha, Instituto de Educação, que realmente era algo improvável. Né? Muito prazer que estejas aqui, Léa, muito obrigado por teres vindo, eu estava insistindo para que tu viesses, e, claro, pegamos aqui o nosso querido Sérgio Faraco. Eu vou te passar a bola, quer dizer, tu vai falar o que tu quiseres do Sérgio Faraco, pode até falar mal, se quiseres, do Sérgio Faraco, para que a gente, aqueles que ainda não leram, ou leram há um tempo, ou leram e não refletiram, porque o leitor, nós leitores, normalmente, nós lemos pelo prazer da leitura. Mas, nós, por outro lado, do outro lado, agora eu falo, nós, professores, temos esse vício, essa obrigação, esse compromisso de tentar achar as estruturas, as linhas, né, os aspectos nucleares de cada obra. Léa, fica tudo contigo. Teremos, com certeza, um excelente encontro. Obrigado. Imagina. Por ver. Sérgio, muito obrigada pela apresentação. Fico muito contente com o teu convite, que para mim foi um convite assim que não me surpreendeu, porque a gente se conhece há muito tempo, eu já trabalhei contigo em outros momentos, mas me deu uma alegria muito grande por várias razões. Uma alegria grande porque o Sérgio Faraco não é só um escritor fantástico para nós, ele é nosso amigo há muitos anos, as nossas famílias são amigas, até casualmente e desejadamente, nós compramos um apartamento no mesmo prédio que ele em Gramado, e ele comprou um apartamento de praia perto da nossa casa na praia em Xangri-Lá, e a gente está tentando trazer ele para o Moinho de Vento, está sendo difícil, mas numa dessa ele vem. Não, então, ele não sairá, muito... daquele feudo dele ele não sairá. Não sei, sabe? Às vezes eu acho que ele sai. Às vezes eu acho que ele sai. Porque aqui a gente se encontra mais, é tudo mais fácil, mais perto, enfim. Aquela coisa da gente gostar, em tempos de não pandemia, de ver os amigos e encontrar na livraria, bater um papo, tomar um café, essas coisas ficam mais fáceis, né? Mas nós temos uma amizade realmente muito grande, que vem de muitos anos, do tempo, que tu também acompanhasse, do IEL, quando nós estávamos ainda no IEL, começando a trabalhar com a Lígia Verbuck, que foi assim um nome realmente fantástico, naquilo que nós chamamos hoje da nossa literatura gaúcha, sul-grandense, né? A Lígia, com o trabalho pioneiro que ela fez, de arregimentar os escritores, aquela história toda, nos colocou em contato com os novos que estavam começando a trabalhar. E foi aí que eu conheci pela primeira vez o Faraco. Não ficamos amigos, ainda só assisti alguma apresentação dele, alguma coisa, gostei muito dos contos, de início, assim, depois da primeira morte, que, aliás, Sérgio, eu tenho aqui todos os livros do Faraco.
Ah, tu todo, vais fazer um... e com dedicatórias maravilhosas. E aqui está, ó. Esse foi o primeiro livro sagrado que eu tive, depois da primeira morte. Né? Então, a gente foi se acompanhando. E lá pelas tantas, eu tive mais adiante, quando eu já trabalhava com a CIS Brasil, na divisão de cultura do município, exatamente onde tu estás agora, tu estás na secretaria, né, Sérgio? E esse espaço do livro e da literatura, que se chamava, eu organizei para o CIS Brasil. E nós fizemos, quando nós organizamos isso, estou te falando dos anos de 81, 82, por aí, nós começamos exatamente organizando um projeto que levava os escritores à escola. E aí eu fiquei amiga do Faraco. Fiz o lançamento de uma lista. E o Faraco ia às escolas? Não, o Faraco fez o lançamento do livro dele, acho que ele não ia. O lançamento do livro dele foi feito na Divisão de Cultura do município e eu coordenei. Aí nós ficamos amigos, nos conhecemos. E aí a nossa vida seguiu assim, a gente se acompanhando e tudo mais. E eu sempre encantada com o modo como ele escreve. Então, eu te digo assim, eu fiquei muito contente com o teu convite, alegre, pessoalmente alegre, mas fiquei, pela primeira vez, muito perturbada, porque normalmente eu sou tranquila para falar em público, eu não tenho esse problema, mas porque eu estou falando com toda a convicção do maior contista vivo do Brasil, sem dúvida nenhuma. Né? O Sérgio Faraco, eu releio o livro dele todos os anos, vários contos, porque eu trabalho muito com ele, tanto na universidade como com encontros e palestras, como exemplar de um modo de escrever altamente rigoroso e pela visão de um mundo extremamente humana. Então, falar sobre o Sérgio Faraco é uma grande responsabilidade e é, para mim, motivo de muito agradecimento pela oportunidade, Sérgio, que está me dando, de poder verbalizar o quanto eu admiro a obra desse escritor, quanto ele se entrega, que é um escritor que ele é a obra dele. Ele se entrega totalmente à obra dele. Então, ontem até telefonei para ele e conversamos, porque eu terminei de ler este livro que está aqui, o Sérgio Faracos Contos Completos, e me dei conta que os novos contos que ele colocou, 2 não, que são daquela primeira página, aquela parte mais fronteiriça sobre a qual eu vou falar também, mas desses 6 contos, os 4 que estão mais para o final, com mais alguns outros, eles formariam uma quarta parte ou um quarto livro, um outro livro, porque eles têm uma batida diferente, uma visão de mundo que se mantém, aquela visão de mundo humanista. O Faraco olha muito para o outro e acrescenta muito de qualidade humana em tudo que ele faz. Mas eu me dei conta disso, que o Faraco tem mais um livro ali dentro. E aí vem a história, tu alegaste no início, que eu iria falar, que é sobre esses contos completos. Por que eu escolhi os contos completos para falar sobre o Faraco, quando ele tem uma obra tão vasta? Eu adoro os contos, eu acho os contos perfeitos. E o Faraco se dividiu em 3 partes. Nós vamos entrar agora, assim, até vou pegar uma cola aí do lado para não me perder, na abordagem dessas partes dos contos completos. Mas antes eu quero fazer um pequeno comentário também. A visão de um mundo do escritor, que a gente consegue aprender com muita força em todos esses pontos, ela se completa se nós formos ler também as crônicas. Eu acho as crônicas do Faraco fantásticas. Tem uma crônica que eu fiquei muito emocionada quando eu li, pela beleza da crônica, é a Lua com Sede. Tem um poço, e o menino se debruça naquele poço, e aí ele vê a lua com sede refletida lá dentro, o avô mostra para ele. Conto muito, uma crônica muito bonita. Também Lua com Sede, é muito bonito, O Chafariz dos Turcos. Então ele tem esses livros todos. E mais, o trabalho de pesquisa que o Faraco faz, e que não é brincadeira. Quem conhece e convive com o Faraco sabe que ele está sempre trabalhando, ou ele trabalha na casa, que ele gosta muito de fazer esses trabalhos físicos, limpa a piscina, corta as coisas, enfim, arruma a casa, o quintal, está sempre mexendo nas coisas dele, ou ele está estudando e estuda afinco, ele estuda de um modo, eu te diria assim, obsessivo, os assuntos sobre os quais ele vai escrever. Shakespeare ele estudou não sei quanto tempo,
publicou um livro com a LPM, daqueles Pocket, sobre as frases do Shakespeare, que foi uma coisa preciosa. Até hoje eu uso muito, quando eu vou trabalhar com o Shakespeare, com meus grupos, as frases. O meu reino por um cavalo, aquelas coisas todas. Bom, escreveu sobre as árvores, fez uma pesquisa imensa sobre as árvores. Tem os Autos da Devassa, que ele escreveu, aquele livro fantástico sobre o Tiradentes, das primeiras coisas que ele escreveu, que não são contos, mas que agora ele aproveitou num conto, alguma informação que veio dos Autos da Devassa, ele aproveitou num conto fantástico aqui no final do livro. Então, o Faraco sempre foi uma pessoa que soube buscar a sua matéria narrativa, porque eu acho que o escritor, ele olha para o mundo de um modo diferente, ele tem um modo diferente, o verdadeiro escritor, de ver as coisas, ele vê coisas que os outros às vezes não veem. Por um lado, é esse olhar que eu te diria assim, que é o olhar do poeta, que é o olhar diferenciador, que é o olhar que tem uma primeira vez, que vê aquilo pela primeira vez e vai nomear o que ele vê de um modo próprio, muitas vezes criando metáforas para dar lugar àquela expressividade. E essa busca pela expressão, desde os contos, os primeiros contos do Faraco até o final, é uma constante preciosa que torna mais rico o modo como os personagens dele se manifestam e se expressam. Nós vamos falar também adiante sobre isso. Então, eu diria assim, o Faraco busca a matéria narrativa dele, eu estou dizendo isso para os outros escritores também, porque eu partilho muitas coisas com os escritores de formação, que me trazem contos, a gente trabalha em grupos, a gente tem grupos de criação literária, de leituras críticas. Então, esses professores, esses escritores de formação, a matéria narrativa de onde é que vem? A gente sabe que a literatura se faz de literatura, que os livros se leem, que os livros conversam entre eles. E essa biblioteca interna do Faraco é imensa, uma biblioteca que construída não só por Shakespeare, os grandes autores, como outras coisas que ele lê e se interessa. Ele se interessa por coisas que às vezes eu até acho absurdas, como ele tem, por exemplo, um livro que ele escreveu, esse eu não tenho aqui, sobre carros e coisas assim, e sobre árvores, sobre carros, sobre corpos, poemas, ele fez muitas vezes seleções de poemas, e também poetas trágicos, os poetas que morreram, se suicidaram, poetas com grandes sonetos que se suicidaram. Então, essas coisas todas vão sendo acrescentadas ao modo de pensar, e aquele fermento narrativo muito pesado, muito forte, muito bem estruturado, que faz com que ele tenha o que escrever, sobre o que escrever. E sempre, para mim, ele tem presente, mesmo que não seja com essas palavras que eu estou dizendo, para que serve o escritor? Né? Para que serve o escritor? Por que a gente tem que ler? Por que a literatura existe? Né? O Faraco é uma pessoa que diz assim, se tu vai escrever uma coisa ruim, bota fora para não gastar a árvore, tu vai tirar o papel para fazer essa árvore. Então, tem que ser uma motivação pesada, interna, verdadeira, que o escritor saiba exatamente o que ele pretende fazer, aonde que ele quer chegar, a quem ele quer alcançar, se expressando, porque o escritor é, antes de tudo, um solitário que busca uma comunicação, um encontro. Aliás, esse é um dos temas presentes, que vão e voltam, que fazem o ciclo, estão sempre presentes na obra do Faraco, a solidão. A solidão, que é compensada de um modo ou de outro, enfim. Mas eu estou dizendo para vocês, Sérgio, para quem participa do nosso encontro, o exame ou a leitura dos textos de Faraco, da obra do Faraco, cabe em muito mais do que no encontro. Seria o motivo de um curso, porque há muitos aspectos que são caros à literatura e que a gente poderia trabalhar a partir da obra do Faraco. Então, ele sempre busca essa matéria narrativa através de leituras e de vivências. Ele consegue fundir essas coisas dentro da sua cosmovisão, do seu momento interno. Então, ele escreve usando muito uma memória que vai catar lá na infância, que vai trazer de lá, que vai arrebanhar, ou que traz um substrato larvar, que está ali, que está sempre brotando, de uma coisa memorialística, que tem a ver muito com a infância, com as experiências no interior do estado, da cidade.
na zona de fronteiras, que é uma parte fantástica da sua obra, a mais conhecida, por sinal, a mais lida, eu acho ainda, pelo menos a mais explorada nas universidades, pelo que eu tenho visto, que são aqueles primeiros contos deste livro, que são os contos de, enfim, aliás, eu ia pedir para, não veio, né, o nosso sumário, tá, mas eu estava pensando em mostrar o sumário aqui, para eu não ter que estar enumerando os livros, mas eu posso dizer que são aqui na minha mão. As obras são Hombre, Manilha de Espadas, Noite de Matar um Homem, que são aqueles textos que são absolutamente memorialísticos. Ele busca as memórias, mas fundido com o aspecto fronteiriço. O escritor está no trânsito. Eu escrevi várias vezes sobre textos Faraco, e um dos textos que eu me lembro, o título agora, é O Escritor... meu Deus, agora deu o branco. Mas o escritor na Passagem da Fronteira. É um escritor que está sempre atravessando, e ele aproveita, inclusive, o fato das personagens estarem radicadas no local fronteiriço do Brasil, no sul, naquela parte do Uruguai, que passa para o Uruguai, para tirar de lá muitas dos seus temas e dos seus desafios narrativos. Então, por exemplo, questões fronteiriças num estado fronteiriço como o Rio Grande do Sul, que transita com várias culturas, é muito interessante porque nós vamos encontrar uma representação, digamos, materializada desse sentimento de trânsito que é o ser fronteiriço do Sul. Eu diria assim, quando eu comecei a trabalhar no IEL, a nossa literatura, lá pelos anos 70, tinha o Érico Veríssimo, evidentemente, tinha o Quintana, vários outros escritores, mas o domínio, a preferência, o que mais aparecia eram textos com tendência regionalista. Regionalista, não estou dizendo no mau sentido, nem no bom. Regionalista, assim, preocupada com as manchas de paisagem, aquelas manchas descritivas de paisagem pesadas que condicionavam o homem. E um homem, muitas vezes, muito caracterizado, muito, digamos assim, muito... um arquétipo muito forçado do homem fronteiriço, valente, que falava grosso. Então, essas coisas todas marcavam mal a nossa literatura, mal no sentido que já estavam desgastadas. E quando surgem os contos fronteiriços do Faraco, nesses livros que eu mencionei, que são os principais, todos aqui dentro dos contos completos, o Faraco nos traz uma visão diferente, diferenciada. Encontra-se presente toda a realidade social. Aquilo que se falava quando se estudava o regionalismo, que eram os hábitos e os costumes da campanha. Aquilo está ali, os hábitos, os costumes, o homem da campanha, com a sua linguagem, com a sua respiração. Aliás, Borges diz o seguinte, que não é o assunto que cria essa respiração, que cria essa fala, é a respiração. É o modo como o escritor faz com que o seu personagem respire no texto. Isso é muito importante. Então, o Faraco traz isso, mas subverte essa noção do regionalismo como alguma coisa estática, de um mundo passado e perdido. Ele fala do mundo possível, do mundo que ainda existe. De um mundo onde as pessoas têm uma visão do seu ambiente, da sua circunstância, muito mais simples, muito mais primitiva, talvez, em alguns momentos muito real, muito verdadeira, mas ainda é permeado por muitas coisas que são comuns na região da fronteira, a própria paisagem, os costumes. E aí nós vamos encontrar contos maravilhosos que ele coloca na primeira parte dos seus contos completos. Então, primeira parte dos contos completos, ele vai colocar esses contos que são fronteiriços, que são contos mais regionalizados, mais localistas, de descoberta de mundo, mas todos eles histórias que se passam dentro desse universo de fronteiras. Muitas vezes, ele traz uma questão fronteiriça típica, que é metafórica, no caso, do contrabando. O contrabando nas fronteiras, como uma prática usual que a gente sabe que existe, mas o contrabando com uma troca intercultural, que é o que nós sentimos e presenciamos na obra do Faraco.
Então, esse regionalismo que eu falei, que estou comentando agora, coexiste também com uma tendência na crítica que vai até os anos 70, eu acho, mais ou menos, talvez um pouco menos, eu não sei, por aí, por essa época do nosso passado, anos 60, 70, que é uma rejeição pelo influxo platino. Então, a preferência pelo influxo português, que não estragaria a nossa língua, manteria o nosso português mais castiço, mais fino, é uma das coisas que marcam um divisor de águas na produção literária do que nós chamaríamos de uma gauchesca sul-rio-grandense. Quando eu estudei a gauchesca, eu fiz uma tese de doutorado sobre Alcides Maia, que era talvez um dos maiores escritores que representam essa passagem, porém já conseguindo captar e trazer para a sua obra o influxo platino, havia essa distinção muito clara e muito radical. Isso, o Faraco rompe no regionalismo de modo absoluto, quando as suas personagens falam, inclusive, palavras em castelhano, em espanhol. Os seus costumes são castelhanos, elas são personagens fronteiriças, e essa é uma realidade. Inclusive a gente já fez pesquisa sobre isso, já escrevi também sobre isso, um poema que é declamado em toda a fronteira, Martim Fierro, como se fosse uma reza comum. Se dizia à mesa, se dizia nas fazendas, todas as pessoas liam Martim Fierro. E ontem, eu relendo o trecho do Faraco, tem uma frase ali que não é do Martim Fierro, mas é uma batida de Martim Fierro igual. Então, onde é que está o influxo das fronteiras? Né? O Faraco traz isso para cá. Então, as leituras. Um outro trabalho que ele fez, brilhante, das traduções. O Faraco traduziu latino-americanos. Eu conheci, eu li Quiroga através do Faraco. Mário Arregui. Tem um que eu estou querendo me lembrar, que é o Jesus, que escreveu Os Demônios de Pilar Rodrigues. Agora esqueci o nome do autor. Mas, enfim, são livros que nós publicamos naquela época e que fizeram muito sucesso, porque trouxeram a possibilidade de nós pensarmos nessa passagem que nós temos, essa proximidade com a cultura platina, que é muito presente no nosso regionalismo. E isso é muito presente nos textos do Faraco. Então, se nós formos ler ali, nós não estamos sentindo uma personagem só que fala com 2 pontos e abre. Nós estamos sentindo aquela respiração, aquela mistura, aquela sintaxe mexida, porque é muito mais na sintaxe que isso aparece. Borges dizia na respiração, é na respiração da personagem, porque o Faraco trabalha não o espaço, não o ambiente sim, mas em função da personagem. É a personagem que lhe interessa, são os homens simples para quem ele dá voz. Então, eu lembro muito de uma expressão que se usava antigamente, até era assim para uma expressão para captar leitores, quando a gente queria fazer um charme numa palestra, e sempre funcionava, que era o seguinte: o escritor, ele é o arauto da realidade, o escritor dá voz a quem não tem. Qual é a função do escritor? Mostrar para o homem a sua humanidade. Eu acho que tudo isso aí funciona, e o Faraco coloca na prática. As personagens dele reivindicam espaços, elas são escutadas e elas nos trazem um sentimento de empatia e de ternura. Mesmo quando nós estamos tratando de morte, de violência, de sexo, de... O que mais que nós podemos falar? De vida e de morte, de troca, de amizade e de interação. Então, nesses contos iniciais do Sérgio Faraco, tem algumas coisas que são de uma beleza imperdível, que as pessoas leem, e todas que leem e releem, comentam como se fosse fez. Eu vou pegar o livro, não me perder muito, nesses meus comentários, e eu diria para vocês, quase todos os leitores do Faraco já leram. 2 guachos. Uma história do menino com uma menina, que eles têm uma proximidade, são irmãos, uma proximidade sexual. Manilha de Espadas, Travessia, que é uma beleza, quando o menino está aprendendo
a transitar pelo rio, com uma barcaça, ele vai com a chalana, ele vai com o... Não, é barcaça mesmo. Ele vai com o tio, então aquela travessia maravilhosa em que ele vai descobrindo a vida e que ele perde, ele tem que afundar todo o contrabando para não serem, digamos assim, punidos ou presos pelos guardas. Então, esse contrabando, essa travessia, que também é uma travessia da vida da gente, a passagem da adolescência para a idade adulta, da infância para a adolescente, essas travessias constantes, a travessia de uma dificuldade para uma solução, que a gente está sempre fazendo na vida, né? Então, encontram nesses contos do Fará com uma receptividade bárbara. Bom, mas aqui nessa seleção existem algumas obras-primas do conto, como Dois Guachos, um conto maravilhoso, e um que eu adoro, que é Guapiar com Frangos, que quase todos os leitores do Fará com certeza já leram. Este conto, em que tem o enterro do Suassuna, que eles acompanham, que os pássaros bicam o seu peito, e que no fim eles abrem um peito e deixam, quando ele já morreu, que termine de morrer ali, ele é de uma ternura e de uma competência narrativa incrível. E aí que eu queria chegar também. Desse conjunto, existe um conto que eu sei que é o favorito dele, que ele adora, que é O Voo da Garça Pequena. Um conto que se passa num bordel de uma castelhana, que a gente vê que é bem fronteiriço. Mas o conto final, na relação dele com a menina, é a coisa mais suave, mais bonita. Ela é uma garça pequena que voa depois. Então, esse é um conto perfeito que o próprio autor reconhece. Se ele tivesse que dizer qual é o meu conto que eu prefiro, O Voo da Garça Pequena. E eu tive muita dificuldade, estou tendo ainda agora, porque são tantos os contos que eu gosto, que eu considero perfeitos, que fica muito difícil escolher sobre o qual eu falaria. Então, eu estou fazendo esse apanhado geral, porque, na verdade, esses contos já foram bastante comentados por outras pessoas. Mas, neste conjunto, o que o Faraco fez agora? Nessa edição de 2018, que eu tenho comigo, que está aqui. Ele incluiu O Céu Não É Tão Longe. Um conto muito bonito. E sobre esse eu gostaria de fazer um comentário. Quem leu vai entender, quem não leu, lerá, com certeza, que é o seguinte: o empregado da fazenda, eu vou simplificar, o empregado da fazenda, ele vai beber num bar, daqueles bares de político que tem nas esquinas, e lá tem uns sujeitos diferentes que eles estranham. Ele estranha, tem um sujeito lá num canto que não são bem da aparência que ele está acostumado a conviver e conhecer. Ele vê que são gente de fora. E vejam bem, esse sentimento não é dito, ele é mostrado na atitude das personagens, né? Personagens, quem são aqueles caras lá, com uma roupa diferente da minha, um deles está com uma roupa de sargento toda poída e estragada, e acho que não são grande coisa, os caras estão mal vestidos, mal apresentados. E a gente entra dentro do conto, e quando nós nos damos conta, os leitores, nós estamos ali dentro presos no sentido de acompanhar de perto, junto com o personagem, o que ele está sentindo, o que ele está fazendo. Essa magia narrativa é que faz o grande escritor. Essa magia narrativa, ela é produto de uma construção que junta uma possibilidade de enxergar diferente, de extrair a vida das coisas e colocar neste conjunto literário, que nada mais é de uma construção de papel com caneta ou lápis ou computador gráfica. É uma composição gráfica que consegue passar para nós a sensação de vida plena. E isso só conseguem os grandes escritores. Então, nesse conto que eu estava falando, ele estranha essas presenças ali dentro. E a menina que vem servi-lo no balcão,
Diz a ele, olha, cuidado, esses caras estão atrás do senhor, seu Isidoro. E aí se vê, nós leitores nos damos conta, de que a mão dela treme, ela está tremendo, ela está trêmula, e avisa não. E ele se dá conta que são do mal e sai. Então aí tem as circunstâncias todas que são o enredo do conto, não é spoiler, que são o enredo do conto, e lá pelas tantas, ele é emboscado. Quando ele tenta sair atrás dos caras, ele pensa que engana os bandidos, os malfeitores da história, né? Pensa que engana, mas na verdade ele é emboscado. E o final é precioso. E o final é precioso. O céu não é tão longe. Não, não é o céu tão longe. Eu estou falando do... Peraí, só um pouquinho. Sim, o céu não é tão longe. Porque ele tinha tido... Isso que eu esqueci de contar. Comecei a entrar em detalhes teórico-críticos e me esqueci de contar o mais importante. A menina tremeu, ele sentiu que os caras estavam afim dele, mas nós não sabíamos ainda por quê. Eu não sabia ainda por quê. Aí vem uma historinha, que ele estava pensando na Maria Zilda. A Maria Zilda era filha de um fazendeiro. E ele andando por lá, ele vê a Maria Zilda tomando sol e chega perto dela. E a Maria Zilda está em trajes mínimos ou nenhuns, né? E ele chega e se encanta naquela criatura. E eles terminam transando. Mas isso é uma coisa descrita com uma maestria, com a maestria mágica. E aí aquela história ficou mal. E ele diz coisas muito interessantes ali. Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que está para contar para vocês. Bom, aqui que vai aparecer a minha visão do Martim Fierro. Vamos ver se eu não tenho razão. E era limpa, cheirosa, e era macia. E como sabia se acomodar, espremida pelo macho, como entrelaçava, apresilhando-o com as pernas trigueiras, como aceitava, secretando a vereda de seu faminto abismo. E Isidoro, estuando de desejo e emoções desconhecidas, começou a descobrir que em sua vida empachada de mulheres, era a vez primeira que veramente entrava num corpo que ansiava pelo seu corpo. Era a primeira vez que veramente cobria uma mulher e o resto era bagaço, comprado a pouco pila. A fortuna é perversa. Se dá o pão, tira o miolo. Isso é um dito. É um dito popular, é uma sabedoria popular com cheirinho de Martim Fierro. Então vejam só, a fortuna é perversa. Se dá o pão, tira o miolo. É como se contam aquelas histórias lá de fora. Quem teve essa chance de ouvi-las sabe do que nós estamos falando. Quando Cacunda os viu e abalou feito gato de água, Isidoro pressentiu que sua descoberta tinha preço. De fato, na mesma semana soube que Dom Romualdo sapecara a filha. E essa, sem demora, foi devolvida à casa da cidade, à mercê da língua do povo, e fadada a morrer solteira. Visto isso aí não é uma visão de mundo que traz inteira aquela ideologia pesada, aquela ideologia, como é que eu vou dizer para vocês, pedrosa, grossa, faltam palavras, que havia e era dominante entre as mulheres, e entre os homens, e entre as famílias que viviam, né, nessa zona fronteiriça das fronteiras das fazendas. Tá? Então, aí, essa parte é fantástica. Ele já sabia que ele ia ser procurado pelos outros. E aí, quando os outros o negaceiem, ele se esconde no meio do mato, pensando que enganou os três, eram três que queriam matá-lo. Ele vê dois. Aí ele se pergunta, e o terceiro? O terceiro, ele não veria jamais. Sentiu o baque nas costas, que o grudou na Guajuvira. Intentou voltar-se,
Outro tiro atingiu na nuca e ele escorregou, abraçado ao tronco, até ajoelhar-se e logo despencar de bruços na folharada. O terceiro: alguém lhe manda lembranças, disse o homem da túnica, aquele que tinha a túnica do sargento toda feiosa e suja. Tossia, deitava sangue da boca, do nariz, mas naquele veloz instante, antes que o nada lhe cachasse, olha meio, todos os pensamentos e todos os dias por viver, pôde figurar mais uma vez a caçulinha dos Castanha, que era essa Maria Zilda que estava com ele. Na memória da pele, ainda guardava o cheiro dela, um cheiro alado que o remontava da orla do mato para um pelego entre flechilhas, onde o Deus que mandava no desejo, andando de quatro como um bicho, trazia nas ancas em balaio de ramaria o sabor agridoce da pitanga e os suspiros e os gemidos da menina. Não era tão longe o céu que lhe cobrasse a vida tica. Ao menos não a perdia na doença, mas por um corpo dourado de mulher e com o recuerdo daquela tarde na tapera. Então, este conto, que foi colocado pelo Faraco nessa edição de 2018, O Céu Não É Tão Longe, ele me trouxe uma convicção que essa fase fronteiriça vive dentro do Faraco ainda, com a possibilidade de gerar novos contos, de gerar novas narrativas encantatórias, maduras. É um lugar, a fronteira, que gera essa troca, que eu diria, esse chibo de informações, de sentimentos, de pensamentos, de culturas. E isso é uma riqueza bárbara. Não foi uma fase encerrada. Isso eu disse ontem para ele, conversando, pelo telefone. Isso existe nele. E ele disse, eu tenho alguns pontos lá, não quero não sei o que. Eu digo, Faraco, vai ver o que tu tem guardado. Deve ser, porque ele é muito exigente, deve ser alguma preciosidade que ele tem por lá e que ele pode retrabalhar essas joias e trazer para nós. Né? Então, eu estou vendo a Fátima Torre, a fronteira, esse lugar que nos joga para nenhum lugar. É verdade. A pessoa da fronteira, ela tem tantas possibilidades, ela se transita por tantos lados, né? E eu me lembrei agora do título do meu artigo que eu escrevi há muito tempo, que é sobre o Faraco, o escritor no trânsito de fronteiras, no trânsito, da passagem constante de uma fronteira para outra, do sentimento para o outro, de uma idade para outra, de um tipo de vivência para o outro. E com isso, nós já estamos falando na segunda parte do livro, que eu sou absolutamente fascinada. Primeiro, esses contos de fronteira, quando eu estava trabalhando ainda com fronteiras, meu projeto é um projeto de estudo de fronteiras na URGS. Eu trabalhei com a literatura platina, junto com a brasileira, do ponto de vista da literatura comparada. Então, Faraco, inclusive, foi objeto de doutorado, de tese, de alunos meus, da Andréa Cama, eu me lembro que a Andréa estudou muito Faraco, e outras pessoas que trabalharam com essa obra, que a gente trabalhava como uma obra exemplar, pelo primor literário. Mas aí, nessa época dos estudos de fronteira, o Faraco estava muito em voga também pelas traduções que ele fazia. As traduções que eu já falei, que eu já mencionei, do Quiroga, do Arreg, né? Essas coisas todas que foram importantes. Eu me lembro do decálogo do Perfeito Contista, do Horácio Quiroga, lembro do... Eu não me lembro dos nomes de todos, mas ele traduziu com o título de Vida Selvagem, Vida na Selva, os contos do Quiroga. Acho que foi isso. Eu tenho um livro, agora não vou me lembrar. Bom, mas enfim, aí nós chegamos na segunda parte, e aqui dentro tem algumas coisas. Eu acho que o Faraco é um pouco da família do Tchekhov, às vezes, do Tchekhov, naquele corte rápido, naquela modo de colocar, pontuar o que vai acontecer de um modo absolutamente dependente do que a personagem está fazendo,
com uma concisão. A Andréia está entrando ali, que orgulho ser lembrada pela ameaça. Querida, tu merece, Andréia, tu é ótimo. Professor Adolfo Pel. Bom, mas então eu estou falando da segunda parte, eu vou ver se eu me concentro para parar de me comover, me lembrando de todo mundo, de todos. Vou pensar mais, que eu tenho que passar o meu recado. Mas por que me comove tanto essa parte? Porque tem alguns dos contos que eu mais adoro do Faraco. Majestic Hotel, 12 Paraísos, um conto belíssimo, A Touca de Bolinha. A Touca de Bolinha. Quem foi meu aluno com segurança, com certeza já leu. Né? Então, Não Chore, Papai. São alguns contos em que aparece a criança, o menino, o adolescente descobrindo o sexo, descobrindo o amor, descobrindo a amizade, descobrindo a idolatria da vida, né? Os seus vínculos. São contos magníficos. E também descobrindo que a vida não não trata bem sempre os seus iniciantes, nem os seus, digamos, mais vividos personagens, que somos nós. Quer dizer, a vida não dá moleza, a vida é lutadura, né? Tem muitos poemas que dizem isso. Outro dia eu comentei com o Celso Rudifreno um poema que ele diz exatamente isso. A vida é leitura dura, né? E é isso mesmo. Bom, então aí vamos pegar essa segunda parte e vamos ver que conto. Dessa parte ele não encaixou nenhum conto novo, dessa vez, né? O que eu queria comentar? Esse Não Chore, Papai é muito lindo, são contos muito bonitos todos eles, mas eu quero primeiro me exibir para vocês, já que a gente está podendo se exibir um pouquinho, que é o seguinte, esse livro aqui, que é minha paixãozinha, Majestic Hotel, vocês vão ver aqui, ó, atrás dessas letras está escrito para Leia Mazina. Foi o maior presente que eu recebi de um escritor. Para Leia Mazina, ele me deu de presente. Então, eu guardo esse livro com um carinho absoluto, uma dedicatória linda que ele fez para mim, para o meu marido, dizendo assim, para Leia Mazina, etc e tal, e também para o Renato, que é o meu marido. Porque, como dizia o poeta, até por vosso marido me dá um certo quebranto. Isso aí é o Faraco brincando. Muito querido, citando o nosso amado Mário Quintana, que ele cuidou, aliás, o Faraco tem isso. Isso eu tenho que dizer também, eu sei que se ele estiver me assistindo, ele vai ficar bravo, que eu estou falando essas coisas, mas azar. Falo o que eu quero. Já estou numa idade que eu posso falar o que eu quero. O Faraco é de uma generosidade, essa generosidade que a gente vê na literatura é a generosidade da vida. É a generosidade da vida. Né? Ele cuidou do Mário Quintana, levava o velho para tomar sol, buscava o velho, cuidou do Arnaldo Campos, do Lauri, de todo mundo. Ele cuida dos amigos, ele cuida dos escritores que precisam dele, do Luiz de Miranda. Ele é um amigo presente, é um amigo de todos. E uma vez nós estávamos, eu e o Assis Brasil, sendo entrevistados, que era o dia do amigo, era uma coisa assim, faz muitos anos isso, vamos pensar que faz uns 30 anos isso. E era numa rádio até. E aí fizeram perguntas para mim, fizeram perguntas para o Assis, nós tínhamos ido juntos. E lá pela Santa, nós dois só estávamos falando no Faraco. Eu digo, mas que coisa engraçada, né? A gente ficou os três, quer dizer, o Faraco não estava junto, mas ele era o nosso assunto. Né? Então, essa marca do Faraco, essa marca de fraternidade, é uma coisa muito forte, muito bonita, na personalidade dele. É um grande escritor, é um perfeccionista e é um grande amigo. Bom, A Touca de Bolinha é uma das coisas mais lindas que eu já encontrei na literatura. É uma menininha, vamos dizer assim, uma menininha de rua, simplesinha, que parece um bichinho encostado, parece um cachorro, parece uma coisa assim, encostado numa parede, um cachorrinho. E numa casa velha, uma pessoa que lá, a gente vê que assim, ele mora ali naquela casa, uma casa quase em ruínas, quem já leu está se lembrando. E lá pelas tantas ele recolhe a menininha, porque ele vê ela ali, e tá chovendo, tá muito frio, não me lembro se estava chovendo, acho que sim, mas estava muito frio, é inverno. E aí esse personagem, que parece um meio mendigo, uma pessoa, que são personagens que o Faraco traz muito para os contos dele, pessoas desvalidas.
E ele chama a menininha e agasalha ela dentro de casa, ele pega a menininha, dá a cama para ela dormir, dá a manta para ela dormir. E quase sempre os leitores, quando estão lendo aquilo ali, o que eles pensam? Crime sexual, abuso com crianças, coisas assim. Não, ele simplesmente recolhe a menininha. E aí, lá pela Santa, ela encontra na gaveta da cama, que é uma casa velha, toda detonada, né? Encontra umas cartas, são as cartas que ele tinha, que ele recebeu, e ele pergunta. E aí, à medida que eles conversam, nós, leitores, estamos vendo que aquela criatura está ali, pela qual nós passamos pela rua quantas vezes, quantos dias na nossa vida, ela tem uma família, ela teve uma origem, ela teve uma mãe. No caso, uma mãe que escreveu cartas que ele guardou, e a criança vê aquilo e se deslumbra com aquilo. Estou dando só uma passada rápida no conto. O que vai acontecer? Quando ele acorda de manhã, a criança foi embora. E ele olha, será que ela pegou alguma coisa? Não. Roubou, levou para ela, enfim, não. Quando ele olha, faltam as cartas na gaveta. Ela levou as cartas. Em troca, ela não roubou. Em troca, ela deixou a sua touca de bolinha. Quer dizer, para chegar a esse ponto de ternura, é uma coisa de uma profundidade da gente chorar. É emocionante. Então, eu diria assim para vocês, se a gente pode pensar nos extremos dos sentimentos, na rudeza de uma relação entre homens que se degradiam, que se matam, Noite de Matar um Homem, e outros contos assim, nós podemos pensar na intensidade, num conto erótico, que é dos pontos mais altos da literatura erótica, que é o Dançar Tango em Porto Alegre, que foi tão premiado, porque Faraco é muito premiado. E esse prêmio foi da Academia Brasileira de Letras que ele recebeu. Se a gente pode pensar nisso, esse mesmo escritor consegue criar momentos de extrema ternura, de extrema vulnerabilidade humana e de extrema solidão. Quer dizer, a fragilidade do homem, a solidão, a necessidade do outro, o sexo, muitas vezes, como amparo contra a solidão e como forma de dizer para o homem que ele está vivo. É muito emocionante a gente pensar, examinar esses textos do Faraco em conjunto, e principalmente quando a gente sabe que está sendo ouvida, e que eu não estou falando como crítica literária, porque o crítico literário, o professor de literatura, o Sérgio falou sobre isso antes, eu acho, ele fica muito pervertido no modo de ler. Ele tem que se entregar quando ele lê, porque se ele não se entrega e não lê com o próprio corpo dele, ele lê só com uma parte que ele libera da cabeça, ele não consegue entender o escritor, ele não consegue entrar na obra, ele não consegue ver como o escritor chegou ali. Às vezes eu leio, por exemplo, Conto do Faraco, eu fico pensando assim, a primeira impressão do escritor, o olhar que aprendeu e pôs para dentro, o sentimento que se elabora ali, a sensibilidade que vai se aprimorando, que vai se formando dessa possibilidade de ver alguma coisa que os outros passam batido e não veem, e depois transformar isto com palavras, que é uma síntese. Vamos pensar bem, a linguagem, ela é uma síntese do que a gente está pensando e sentindo, que vai se formular na palavra, porque a gente pensa com a palavra, depois que se aprende a palavra que a gente nasceu, e já no mundo de fala, né? Então eu fico pensando e fico, como é que eu vou dizer, refletindo, não é bem a palavra, eu fico parada vendo isso aí. A capacidade de transformar com uma palavra, ou duas, ou três, com a sua linguagem, uma história qualquer, numa vida, numa coisa verossímil, numa circunstância verossímil que o seu leitor vai encontrar, penetrando o poder da palavra e deixando que a coisa mágica aconteça. Quer dizer, é uma jogada de mestre.
O escritor que consegue escrever e passar isso, ele é um transformador. Eu estou certa de que a literatura tem uma força que supera, desculpe, Margarete Bach, se estiver me escutando, a história. Porque eu conheci muito da literatura do Rio Grande do Sul, criança ainda, adolescente, lendo Érico Veríssimo. Muito mais do que lendo livros de história. E a gente conhece muito da história latino-americana lendo, por exemplo, Vargas Llosa, Cortázar. Daí que vem a nossa visão, né? Borges, na Argentina. Então, são muito privilegiados que a gente tem, que nos dão acesso a essa realidade que nós criamos, né? Porque, na verdade, o próprio amor é uma criação nossa, né? O próprio amor é uma criação nossa, porque a gente intensifica e recompõe dentro de nós isso. Então, a palavra, ela serve como se fosse um botão mágico que a gente clica e a história repercute dentro de nós. E essa palavra na literatura, ela não significa o seu dicionário. Ela vai significar um monte de conexões que ela tem. Então, quando um escritor consegue, como o Faraco consegue na sua obra literária, não só nos contos magníficos, perfeitos, como também em outros livros que ele escreveu, Lágrima na Chuva, que é um livro tocante, de memórias, nós estamos vendo que a gente está se deparando com a arte. O meu professor, a quem eu devo a minha formação em literatura, porque eu fui aluna dele, professor Guilhermino César, depois eu fui orientanda dele no meu mestrado, no meu doutorado foi com a professora Tânia Carvalhal, mas no meu mestrado com o Guilhermino César, e eu estudei muito na casa dele, porque ele me chamava para eu ler poemas. E eu ia lá para ler poemas, quando ele estava bem velho, ele estava com dificuldade de enxergar. Eu e outras pessoas, eu sei que muitas iam. Então, o velho Guilhermino, ele tinha uma convicção, que eu não sei se hoje as pessoas ainda têm, às vezes eu fico pensando nisso, porque eu sou bastante canônica, todo mundo sabe que a gente lê o cânone. Eu gosto muito de ler o cânone, embora eu leia também os contemporâneos. Mas o Guilhermino dizia uma coisa, que quando o escritor ele fica. E ele disse uma vez para mim, Faraco fica. O que é o fica para o Guilhermino? O fica para o Guilhermino é igual o que o Faraco usa nas suas personagens. Ele me contou uma vez e eu verifiquei onde está esse construído para dizer muito mais do que uma palavra. Estou tentando achar, já achei. Esse a entonação, a respiração do é que vai concluir para o leitor o que está acontecendo por dentro da personagem. Veja que interjeição maravilhosa, que respiração. Eu sempre digo, para quando a gente trabalha com poema e com poesia, né? Porque a literatura do Faraco é altamente poética, nesse sentido criatório da poesia, poeses, né? Está no nosso querido Aristóteles, a poeta, a noção de poesia, de poesia, sentir com a pele, emocionar, tocar no corpo. Tá? Então, esse fica do Guilhermino César com relação à obra do Faraco. Faraco fica. Está aqui, na página 26 desses contos completos. Quando o Quertino, que é uma personagem, está falando com o Vicente, que é outro personagem. Bom, 3 deles, eu vou ler só um pedacinho, Guedes, Paco e Ataíde, rumbearam para a meia água atrás do galpão. Os outros voltaram ao fogo que a peona alimentara com fornidas achas. Quer dizer, são 2 gaudérios, 2 campeiros, 2 gaúchos conversando. Bom homem, disse Quertino. De fato, disse Vicente. Aquelas conversas de gaúcho, um diz uma coisa, outro diz outra. Fica aquele silêncio no meio. Quem falou com gaúcho sabe o que eu estou dizendo. E então, um longo silêncio, interrompido por ruídos indistintos de cozinha, atropelos da terneirada no chiqueiro, ou pelo último sorvo, a cada vez que o porongo cambiava de mão. Joca,
pensativo, riscava a terra com um graveto. Todo mundo respira. Tempo passando. Doutor Romualdo de Souza fez o velho. Fez o capataz. Vejo a eloquência desse O que esse traz por trás de si? E o tempo que o Faraco levou para construir esse que um dia ele nos contou. Que ele levou um tempo para sentir aquele até que um dia veio para ele. Né? Então, esse domínio da linguagem, ouvido que pega essa linguagem, a competência de perceber, isso é uma respiração, isso é uma sintaxe, isso é uma diferença, é uma criação, faz com que a personagem fique viva, ela está falando com a voz dela. E esse é um mérito muito grande, porque as personagens do Faraco vivem, elas têm consistência, elas têm, nessa conversa de gaúcho, nas outras conversas depois, uma força de existência muito forte, muito singular, muito especial. Então, nós estamos conversando da segunda parte, em que tem esse Touca de Bolinha, tem o Majestic Hotel, que ele tinha me dedicado, que eu tenho muito orgulho dessa dedicatória, e também dessa história linda que o menino descobre que a mãe tem um namorado. E o choque desse menino e a tristeza que ele tem e a impossibilidade de falar. Então, uma pergunta que a gente se faz muitas vezes é assim, até eu trabalho muito com o pessoal da área de psiquiatria, psicanálise, psicólogos, para onde vão as palavras que não são ditas? Para onde vão as palavras que a gente não pode dizer? E esse menino de Majestic Hotel, que está feliz porque a mãe o levou para o hotel, mas estranha algumas coisas, ele tem que ficar preso no quarto, ele não pode sair, e a mãe traz a comidinha para ele comer ali. Depois ele guardou ainda o presente que a mãe lhe deu na ocasião, com o soldadinho de chumbo. Esse soldadinho de chumbo que dá, é o motivo pelo qual desencadeia-se o conto. Ele se dá conta que tem um homem que olha para a mãe, e ele tem vontade de dizer, mãe, não olha para ele, mãe, ele quer te tirar de mim, do pai. O menino com essa intuição dentro dele. Depois ele vê de novo. Então, todo esse sofrimento, todas essas circunstâncias desse menino, para onde vão as palavras? Faraco, para onde vão as palavras que a gente não diz? No caso do nosso, Sérgio Faraco, as que ele diz e muitas que ele não diz estão ditas nos seus contos, são as suas personagens que dizem. E isso eu acho mágico, eu acho uma coisa grandiosa. E nós estamos trabalhando com arte. E está me dizendo o escritor Felipe Varela agora, e pensar que Majestic Hotel traz tudo isso em pouco mais de 3 páginas. É todo um mundo infantil, é toda uma marca através de 3 páginas. Essa síntese do escritor e essa capacidade do leitor de entrar nessa síntese e ter esse sentimento é a comunicação que a arte proporciona. Eu tive um professor, a gente tem que falar, eu falo um pouco de mim, porque senão eu não sei fazer as coisas, sei fazer do meu jeito. Bom, eu tive um professor na URGS que se chamava-se Angelo Ricci, que era um grande professor italiano que tinha vindo para cá, para o Brasil, para Porto Alegre, e era um dos primeiros professores do curso de letras, da universidade, enfim. E ele era um crotiano, ele trabalhava com Croce, com filosofia de Croce, energia, ergo, umas coisas bem complicadas, que a gente, nos nossos 17, 18, 19 anos, a gente não entendia muito, mas ficava aquela figura magnífica do Ricci dando aula para nós. E ele falava uma vez, e falou mais de uma vez, numa sensação que é o famoso arrepio estético. E eu achei que aquilo era um baita de um exagero, arrepio estético diante da arte, o que é isso? Né? Eu levei muito tempo
depois, para ter uma noção mais ou menos parecida com o que o nosso querido professor Ângelo Hitt se referia como sendo o arrepio estético. Eu senti isso vendo, aliás, ontem eu falei nisso também, vendo uma exposição na Itália, no Museu de Uffizi, a Primavera e o Nascimento de Vênus de Botticelli, que foi um mal-estar físico, uma coisa impressionante. Eu fiquei arrepiada, não só, uma coisa orgástica, assim, um mal-estar e ao mesmo tempo um bem-estar, uma coisa complexa. E muitas vezes, lendo o César Faraco, eu sinto esse arrepio estético, porque as palavras fazem com que tu sinta o que os personagens estão sentindo, existe uma simbiose. Quando o bom leitor no sentido de leitor que se entrega para o texto, lê do jeito dele, lê e incorpora. Ó, tem alguém mandando a Andréa Cama. Andréa, querida, tô te lendo. Tu tá me atrapalhando, me mandando recado. Eu fico te lendo e esqueço que eu tô te falando. Ela diz o seguinte: sou meio bruta com as palavras. Andréa Cama é professora do UFPEL, foi minha orientanda na URGS, uma pessoa muito competente, querida amiga. Sou meio bruta com as palavras, Leia. Sou a gaúcha do Mas queria te dizer que estou emocionadíssima com a tua fala. Eu estou com arrepio estético. Oba! Manda depois por escrito para eu pôr no meu currículo, Andréia, tá? Bom, e vamos continuar. Então, esses contos todos são contos deslumbrantes. E aí, dentro desses, tem mais um que eu li este ano com os meus alunos queridos, com as minhas leitoras, nem são alunos, com minhas parceiras de leitura. Idolatria, Verdes Canos de Agosto, Não Chore Papai, Majestic Hotel, A Touca de Bolinha, e o Doce Paraíso. O Doce Paraíso, se não me engano, foi um que deu um problema para o Faraco. Deixa eu só dar uma conferida se é o mesmo. 155, peraí. Deu um problema para ele. É o seguinte, é uma história de um menino que está na casa da tia, com a tia Morena. Está na casa da tia Morena, e no fim tem uma história de sexo com ela. O menino faz fantasias com a tia, aquela história toda, e a tia vê o menino tomando banho, sem roupa, então eles têm uma história lá. Bom, mas o pai do Faraco olhou esse conto e ficou furioso com ele, porque achou que ele estava expondo a família. Então, essas coisas a gente tem que explicar, né? Logicamente, isso era brincadeira, mas, logicamente, nós sabemos que as histórias são nossas, né? Elas não são histórias, digamos, entre o real e o virtual, há muita coisa que a nossa sensibilidade esconde, né? Então, são outras histórias nossas que servem, né? O Cielo está me dizendo, nós estamos 1 hora e 5 minutos, se puder desencaminhando para o final. Gente, eu vou encaminhar para o final, então eu tenho que falar agora, sem conversar tanto. Tenho que falar num conto inigualável, que é Café Paris. Quem for ler o Sérgio Faraco, leia Café Paris. Dois se encontram e, no fim, nós vamos ter toda a ressignificação do conto por uma fotografia que é mostrada. Um negócio fantástico. E aqui tem coisas maravilhosas também, que eu adoro, que é A Dama do Bar Nevada, que eu já mencionei, Boleiros, de Júlia Bioy. Esse eu vou ter que falar, desculpe, Sérgio, esse eu vou falar, mesmo que eu tenha que encurtar finalmente, que é o seguinte, o Faraco conta aí a questão do medo, esse sentimento que nos acostou durante a ditadura militar, o sentimento de sermos observados, de sermos perseguidos, num certo sentido. Tem um carro parado lá de fora da casa, onde se ouviam os famosos e lindos boleiros de Júlia Bioy. Então, esse é um conto que tem que ser lido, é uma beleza. O Trio dos Pântios, todos eles são muito bons. E agora, no final, os novos que ele colocou, que são imperdíveis. O Segundo Homem, que é uma questão de adultério, mas é uma questão muito bem feita. Tem gente que não vai gostar. Tributo, O Mundo Melhor e Epifania da Cidade Sagrada.
Essa Epifania da Cidade Sagrada é muito interessante porque é uma, digamos assim, ficcionalização, o aproveitamento ficcional, a transformação ficcional de algum resíduo das pesquisas que o Faraco fez quando ele estudou, e ele estudou muito, os autos da Devassa, a história do Tiradentes, a questão do Gonzaga, quem era culpado, quem não era, etc e tal, tá? Então, meus queridos amigos, eu quero dizer para vocês, hoje não foi uma aula perfeita, lógico que não foi, porque eu me deixei levar muito pela minha emoção, por ser amiga do Faraco, por ter sido convidada pelo Sérgio, porque o Faraco fez 80 anos e a gente está homenageando ele bastante. Todo mundo nessa separação da pandemia, que a gente não pode se abraçar, a gente não pode abraçar os filhos, não pode abraçar os netos, os amigos, a gente não pode tomar café com quem a gente quer, né? E aí vem a literatura e nos consola, e vem a literatura e nos conforta, e preenche o meu dia, e as pessoas dizem, como é que tu tá nessa pandemia? Eu digo, sabe, se não fosse o horror que eu tenho de ver o que está se passando no mundo, e não fosse a vontade de apertar os meus netos, ficar perto deles, conviver, eu estava muito bem com meu marido aqui, com meu gatão querido, que é meu companheiro, fica comigo o tempo todo. Então, eu fico feliz por estar conversando com você, Sérgio. Muito obrigada por ter me convidado. Eu estou muito emocionada ainda. E falar do Faraco me emociona, né? Me emociona, porque eu quero bem demais esse meu amigo querido. Tive dois, assim, ele e o meu querido Ivo Bender, que tu conhecesse bastante, né? A quem eu devo muita, muita coisa da minha formação. Então, Faraco, querido, se tu estiver me ouvindo, um beijo para ti, Sérgio, e outro para ti. Eu estou encerrando por aqui. Orgulhosa, feliz, honrada, por ter conversado a respeito da obra do maior contista vivo do Brasil. O maior contista, ele ali, Fagundes Telles, do meu coração. Me ajudou muitas vezes, me chamou para muitas coisas, me deu muitas oportunidades na sua grandeza de amigo que ele sempre foi. Então, ó, beijo para todos. Então, daqui a pouco eu vou começar a chorar e estragar minha pintura. Tá? Minha maquiagem se vai. Terminaríamos como Morte em Veneza, né? O professor. Aquilo é maravilhoso, né? Aquilo é maravilhoso. O Tades e o Sérgio Faraco está aí, ó, nos mandando um beijo para os dois aqui. Ah, ele está ali, ó. Faraco, ele assistiu, compartilhou. Gramado, aqui, Faraco, Gramado, cheguei lá, vamos para lá, né? Honrada de falar da tua obra. Léa, a tua aula foi emocionante. A gente vê quando o professor se emociona. Eu acho que isso é importante, né, carregar o conhecimento literário daquilo que a própria literatura contém, né, que são paixões humanas. E às vezes a gente tem professores brilhantes que dão aulas frias, né, que a gente admira. É como um escritor, a gente admira às vezes um escritor, mas não tem essa intensidade da relação, né, não tem essa emoção que aflora e que domina tudo. E tu conseguiste fazer isso, quer dizer, tanto uma análise detalhada, desveladora, tu és a maior especialista em Faraco, por isso mesmo te convidei, mas ao mesmo tempo impregnou essa tua fala de muita paixão. Eu estava aqui, né, eletrizado. Olha aqui, ó, a querida Mercedes Rodrigues, apaixonada, Léa, tu nos apaixonas. Né? Temos muitos comentários. Eu até fiz o seguinte, sabe, Léa? Eu comecei a anotar todos os comentários, mas foram tantos, e tantas pessoas, tantos professores, tantas pessoas, inclusive de fora do Rio Grande do Sul, né, que nos comentaram, né, que fizeram, todos sempre elogiosos, comentando, ajudando a falar a respeito de Faraco. E eu vou agora te fazer um outro convite para uma data que marcaremos. No ano passado, tu foste espetacular. Aí não era a emoção, aí era a Léa brejeira, né? Eu diria,
A Léa que narrou lendo aos 16 anos o Amante de Lady Chatterley com adendos. Foi Gostou deliciosa. daquilo, hein? Tu não esqueceu aquilo, hein? Eu adorei, eu adoro. Não, sexo é uma coisa que sempre interessa a mim e a todas as pessoas, quase todas as pessoas. Mas fora eu ia isso... comentar dançar tango em Porto Alegre, não comentei por tua causa, sabe? Tu ia dizer assim, a Léa só fala disso. Ah, viu só? Não, mas tu cantaste, eu sempre falo que tu cantaste, cantaste poemas. Foi uma espécie de show, né? Foi uma apresentação espetacular. E como tinha lá um público bom, tínhamos quase 80 pessoas ou 100 pessoas aquela noite, mas vamos falar de novo, tu vai fazer outras coisas, vai sapatear, né? Vamos ter um outro encontro só dos livros da tua vida, nós vamos fazer agora para o público que não pôde assistir aquilo que ocorreu no ano passado. Mas eu realmente vou repetir, muito, né? E te agradeço a essas pessoas, eu anotei aqui mais de 60 nomes, eu ia nomeá-las, mas levaria mais 15 minutos, né? Agradeço a quem compartilhou, muitas pessoas compartilharam, e outras continuarão compartilhando, porque fica no Face, e foi um prazer te ouvir, e, claro, e falar do nosso querido Faraco. Na quinta-feira, terei um projeto Os Livros de Nossa Vida, com uma das pessoas que leu a maior quantidade de livros que eu conheço. Ele é, assim, o leitor alucinado, como eu chamo. Nós temos alguns aqui, inclusive entre os nossos assistentes, há vários leitores alucinados. Esse leitor é Antônio Hoffel. Aquele verso do Mário de Andrade, eu sou 300, o Antônio tem que dizer eu sou 500. Né? O Antônio, tudo que a gente possa imaginar, né? Ele fez, ele leu todos os livros, ele releu os livros, ele é escritor, ele escreve histórias infantis, ele é político, agora não é mais, né? Um professor emérito, escreve sobre teatro, né? É uma vida avassaladoramente entregue à cultura e à literatura. Realmente, para ele, a vida cultural é a sua orgia perpétua. Então, ele estará na quinta-feira, nós estamos falando. Na terça, estamos esperando a confirmação de um grande professor de história que vai nos falar. Vamos mudar um pouquinho o foco para a história, pegar um tema histórico legal. E na outra quinta-feira, aí sim eu vou ficar aqui emocionado, eu vou ficar... porque eu cometo um adultério platônico, a minha mulher me autoriza a esse adultério platônico, porque virá de Buenos Aires, estará em Buenos Aires, Soledad Villamil, que além de cantar de atriz, do segredo dos seus olhos, é uma cantora excelente, ela já fez shows aqui, ela praticamente lotou o Araújo Viana no último show que ela fez em Porto Alegre há uns 7 anos atrás, continua sendo a grande diva do cinema argentino, do teatro argentino, pessoa cultíssima, pessoa com grande formação literária, ela adora falar de livros, ela adora Monteiro Lobato, ela vai falar de Monteiro Lobato, que foi marcante na sua vida, como foi na Argentina, né? Então, continuamos aqui. E tu não me escaparás, tu ficasse ali, tu não sabia o que ia falar, porque estava assim que achava que não sabia fazer live, etc. Saíste excelentemente. Então, daqui a uns meses, mais relatos picantes da nossa professora preferida. Então, gente, querido, obrigado. Obrigada. Boa noite e até quinta-feira. Tchau. Tchau.